Fala Fogão, Radar Alvinegro começando, 17 de janeiro, e eu tô aqui pra gente poder trocar uma ideia a respeito das últimas novidades do noticiário botafoguense. Nessa terça-feira, aquilo que movimentou a galera nas redes sociais foi o artigo escrito pelo PVC lá no blog dele do GE, dizendo que nesse ano de SAF, desde a aprovação pelo Conselho Deliberativo, temos muitos problemas e poucas soluções. Deu o que falar, o Taira Ruda, que é diretor-geral da SAF botafoguense, se pronunciou respondendo o jornalista lá na rede social e, obviamente, a gente vai falar disso aqui. Também quero destacar a informação do Gentili, dizendo que ao longo dessa temporada de 2023 teremos melhorias lá no estádio Newton Santos, para muito além do gramado, cuja transformação já começou, mas o estádio Newton Santos realmente está precisando de uma repaginada, extreme makeover. É pra falar bonitinho aqui, né? Uma mudança drástica em vários quesitos lá pra poder receber a galera botafoguense. Se não tiver tudo pronto ainda em 2023, considerando que é realmente muita coisa pra fazer pra poder deixar o estádio ali tinindo, que na próxima temporada a gente tenha realmente um equipamento todo remodelado que a galera botafoguense merece. Também quero destacar aqui uma informação do TF de que o Botafogo está buscando, né, conforme todo mundo sabe, mais um patrocinador, podendo chegar a valor de uniforme na casa dos 40 milhões de reais. Que salto maravilhoso, né? Até outro dia o Botafogo sequer patrocinador master tinha. Agora a gente pode ter um uniforme aí avaliado em 40 milhões de reais. Isso porque não estou considerando a Reebok, né? A gente tem aí a Perry Match, a Team, temos também a Champion Watch, mais um patrocinador que vai ser aqui para as costas, que vai fechar esse pacote aí na casa dos 40 milhões. Se você considerar o valor que a gente também pode ganhar com a Reebok, que é a fornecedora, aí esse valor pode realmente dar uma subidinha aí bem considerável. Vou falar sobre tudo isso com você, só que antes de mais nada, logicamente, fica aquele pedido especial, deixa o seu like, se inscreva no canal. Estamos crescendo, muito em breve aí na casa dos 27.100 inscritos e você faz parte disso. Muito obrigado. Lembrando que nessas 22 horas teremos a nossa resenha tradicional. Eu e Ricardo aqui trocando uma ideia com a galera a respeito das novidades do Botafogo e também, por que não, já falando sobre Volta Redonda e Botafogo que na quinta-feira se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Estadual. Dito isso, vamos em frente. Primeiro destaque aqui, quero falar logo de saída a respeito desse caso do PVC. Fizemos a nossa resenha aqui tradicional da hora do almoço, falei bastante sobre isso e de maneira resumida, quero deixar registrada aqui a minha opinião. O PVC, goste você ou não dele, é um ótimo jornalista, a carreira dele fala por si só. Só que nesse artigo específico que ele decidiu escrever para poder fazer uma avaliação desse um ano de SAF, desde a aprovação do Conselho Deliberativo, porque vale lembrar, a conclusão da SAF foi em meado de março. Então esse aniversário aí que o PVC está colocando é desde a aprovação no Conselho Deliberativo, aquele dia histórico, logicamente, né? Todo mundo vai lembrar disso, inclusive fizemos a live aqui no meio da galera ali, fazendo a cobertura daquele dia realmente tão importante para a história do Botafogo, né? Que está permitindo a gente ter uma perspectiva de futuro bem diferente do que era até um ano atrás, podemos dizer dessa maneira, né? Enfim, o PVC no seu artigo ele decidiu destacar alguns pontos negativos que de fato estão acontecendo ou já aconteceram. Falou, por exemplo, sobre a dificuldade que a gente enfrentou com a Voucher Seguro ao longo da última temporada, falou sobre as críticas do Castro em relação aos campos do CT Lonier, o que também é verdade, falou sobre o problema enfrentado pela torcida agora na estreia do Campeonato Carioca, um novo fornecedor, a Ingresse.com, mas um velho problema. Enfim, ele destacou aqui alguns pontos que de fato precisam evoluir. Mas isso não impede o jornalista, o cara renomado que é o PVC, de chegar e fazer o contraponto. Se você está se propondo a fazer uma avaliação desse ano de SAF desde a aprovação no Conselho Deliberativo, então que você traga todos os elementos, todos os lados dessa história. E isso foi algo que o PVC simplesmente ignorou. Ele deu a opinião dele, trouxe alguns elementos que corroboravam essa opinião, mas esqueceu de destacar tantos outros que sim, dão motivos ao torcedor para a gente poder celebrar. Um ano após a aprovação no Conselho Deliberativo, muita coisa evoluiu no Botafogo, muito embora tenha muito torcedor que não goste de admitir isso, porque dentro de campo a gente ainda não conquistou uma taça, ainda não chegou um craque. Mas se a gente realmente for sincero aqui nessa avaliação, a gente vai ter que considerar
Executivos capacitados chegaram no Botafogo. Não à toa, por exemplo, na área comercial, com a Paulo Young e o Rafael Gani, a gente conseguiu fechar o maior patrocínio master da nossa história, top 3 do futebol brasileiro. Esses dois profissionais, eles foram contratados em junho de 2022. 6 meses depois, acontece isso. Um acordo pra lá de especial para a história do Botafogo. Também vale destacar que a gente fez toda a reconstrução do elenco ao longo de 2022. A maior folha salarial da história do Botafogo. O John Textor, ao longo da última temporada, naquela mega live que aconteceu no canal do TF, ele chegou a falar o time principal de 11 a 12 milhões de reais a folha. Hoje a gente fala em 15 milhões de reais, né? Imagino, pegando o somatório de tudo que é gasto ali com futebol. Mas assim, é uma grana que está sendo colocada que nunca antes havia sido colocada no Botafogo. Isso significa dizer que está tudo perfeito? É óbvio que não. É um trabalho, um projeto em desenvolvimento. Você chegar e falar que algumas coisas evoluíram, melhoraram, que a gente realmente subiu alguns degraus importantíssimos, ainda mais considerando que a gente estava num buraco fundo pra caramba. A gente começa a sair desse buraco, mas obviamente é um trabalho que vai demandar bastante tempo. A gente quer ver o Botafogo desempenhando e performando muito bem dentro de campo, sem a menor sombra de dúvida. Mas você reconhecer que existe todo um trabalho acontecendo para que a grandeza do Botafogo ela seja recuperada em termos de resultados esportivos, isso não há a menor sombra de dúvida. Mas não significa dizer que esse processo, todo o trabalho que está acontecendo, não merece algumas críticas. Sim, merece algumas críticas. Tivemos alguns problemas. Problemas naturais, inclusive, muitos deles esperados, outros podendo ser evitados. Por isso as críticas da torcida em relação a alguns elementos. Já cansamos de falar aqui no Fala Fogão. Essa história de você dizer amém pra tudo não tá legal. Essa história de você cornetar absolutamente tudo também não tá legal. É uma questão de equilíbrio. Ao longo do caminho, dessa caminhada que a gente está fazendo de reconstrução do Botafogo, algumas coisas vão funcionar maravilhosamente bem, outras nem tanto. Eles vão acertar e vão errar, porque é natural acontecer. A gente está aqui justamente para poder chegar e apontar, isso daqui não tá legal, a comunicação tem que melhorar, essa questão do planejamento, deram os vacilos ali. Isso faz parte desse processo que a gente está passando. 2022, um ano de transição. 2023, consolidação de processos, outros avanços, e o Botafogo vai buscando sim essa retomada, caminhando numa direção muito bacana, né? Mas o PVC, infelizmente, nesse artigo não trouxe todos esses contrapontos, tudo que aconteceu de positivo nesse ano de SAF, né? Desde a aprovação do Conselho, tô sempre batendo nessa tecla, porque efetivamente a SAF passou a existir quando teve a assinatura final, isso em meados de março. Então o PVC fez essa retrospectiva, mas só destacando o lado negativo. Foi uma análise enviesada. Não dá pra falar nada diferente disso, sinceramente. Ele não mentiu, não tem nenhuma informação vozes da minha cabeça, mas faltou o contraponto, e o contraponto é sempre importante. Existe o lado bom, existe o lado não tão bom assim, coisas que precisam melhorar, coisas que funcionaram, e assim é com qualquer projeto. Vamos em frente. Um outro destaque aqui que eu quero fazer nesse vídeo é justamente falando sobre o estádio Newton Santos. Todo mundo que teve a oportunidade de ir em algum jogo do Botafogo na última temporada sabe que o estádio Newton Santos está precisando, já faz algum tempo inclusive, de uma manutenção pesada, uma repaginada geral, porque realmente ao longo da associação, sem grana para poder fazer muitos investimentos e tal, na verdade nenhum investimento, né? A gente mal conseguia pagar salário da galera. O tempo difícil, né? A gente sabe que era complicado pra caramba. Tivemos sim um problema de atraso salarial agora por questão de fluxo de caixa. A gente espera que ao longo de 2023 isso não aconteça, mas no passado era mais do que comum. Mal tinha dinheiro para comprar bola, né? Vocês lembram desse caso aí. Enfim, se não tinha dinheiro para comprar bola, tu imagina para fazer a manutenção correta do estádio Newton Santos. Então isso fez com que o equipamento fosse se depreciando, fosse se deteriorando, e logicamente há muito por fazer. A arquibancada, por exemplo, tá toda descascando, aquela arquibancada azul feia pra caramba, que a gente se livrou em 2017, isso tá voltando, precisa de uma repaginada. A questão dos banheiros, das placas de sinalização, da própria limpeza do estádio, não só a cobertura, pista de atletismo, os escudos atrás dos gols, tem bastante coisa para fazer. É claro que nesse momento a gente está tendo foco aí no gramado, né? O gramado anterior foi removido, agora começa aí toda a obra para implementação do gramado sintético, um gramado de alta tecnologia inclusive. O Ricardo gravou um vídeo, a gente publicou aqui ontem no canal às 22 horas,
Ficou muito bacana. O Ricardo detalhando a tecnologia desse gramado que vai ser implementado no estádio do Botafogo. Logo, você deve assistir para ficar por dentro dessa novidade. Realmente muito bacana. Tem muita coisa para acontecer. E o Gentili, inclusive, disse que outras melhorias serão realizadas. Um telão, por exemplo, com alta qualidade, a limpeza da cobertura, da pista de atletismo. Muita coisa vai mudar e, segundo o Gentili, até o fim do ano, todas essas mudanças que vão acontecendo gradativamente serão perceptíveis. Muito positivo, porque para a imagem desse novo Botafogo, não dá para o estádio Newton Santos estar todo deteriorado, né? Fica feio. A reconstrução da marca Botafogo também passa pelo cuidado com esses elementos, até porque o estádio está diretamente interligado à nossa marca. E como o Botafogo agora tem agenda de shows internacionais, a gente precisa que o equipamento esteja super bacana, porque muitos torcedores, inclusive de outras equipes, vão acabar ali percorrendo as dependências do estádio Newton Santos. E isso, logicamente, se as coisas estiverem caindo aos pedaços, vai depor contra o Botafogo, todo mundo sabe disso. Então, é bom que a gente vá fazendo essas melhorias, essas reformas, é necessário, e que daqui pra frente, né, a manutenção do estádio Newton Santos esteja sempre em dia. Não é assim, não é no estalar de dedos, não adianta você simplesmente pensar que você vai dormir e acordar e a coisa vai estar toda resolvida. Tem muito torcedor que logicamente fica naquela ansiedade, mas aqui no Fala Fogão, pelo menos, a gente entende como um dos nossos papéis sempre buscar trazer todos os elementos das histórias, todas as informações, debater com vocês e de forma equilibrada. É isso que a gente busca fazer aqui. Isso não significa dizer que eventualmente a gente não vai ficar chateado por alguma coisa, por um resultado, pela exibição do Botafogo contra um determinado adversário, mas a gente tem que ter sempre o equilíbrio na hora de dar as nossas opiniões, até para ajudar a galera a chegar a uma conclusão sobre tantos assuntos aí que a gente tem sobre o Botafogo. Beleza? 22 horas eu tô de volta. Se você não deixou o like nesse vídeo, deixe por gentileza. E naturalmente, obrigado pela sua audiência. Você faz toda a diferença aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.